Glória a Deus, estou muito feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor, para a gente adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor e também poder rever os irmãos e ouvir a palavra do Senhor, no qual nós tanto precisamos neste tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós tivemos uma semana gloriosa, gratificante, uma semana abençoada. O Senhor tem nos falado de maneira poderosa, nos cultos aqui na igreja, nas nossas reuniões, nos nossos treinamentos, nas capacitações com a diaconia, com o ministério de recepção, com a equipe da liderança. Nós temos tido frutos aqui naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quinta-feira nós tivemos a reunião na nossa casa, uma reunião do grupo de crescimento. Em breve teremos aqui alguns grupos de crescimento na igreja. E tem quinta-feira foi na minha casa e nós tivemos ali uma reunião abençoada, gostosa, onde nós pudemos compartilhar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Amém? Hoje pela manhã, nós podemos desfrutar aqui da palavra do Senhor, a respeito da pessoa do Espírito Santo e o cristão. Amém? Foi uma palavra abençoada, muitos puderam participar aqui conosco e também na sua casa, assistindo aí pelo YouTube. Vocês são bem-vindos aqui nessa noite. Você que está visitando a nossa igreja, sinta-se à vontade, você é bem-vindo, você é nosso amigo. Sejam muito bem-vindos aqui à casa do Senhor Jesus. E também vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais também, agradeço a sua participação aqui com a gente, que Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Agora abra comigo o livro de Josué, no capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Josué capítulo 1, do versículo 1, ou melhor, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, em Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te paz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podeis assentar. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar as suas finanças. E neste momento nós estaremos recolhendo os dízimos, as ofertas. Eu quero abençoar você que colocou aí, pegou o envelope, segure ele bem firme. Eu vou abençoar a sua oferta, os seus dízimos e a sua finança. E de repente você está tendo dificuldade financeira, está desempregado e está aqui nessa noite. Eu convido você também a pegar esse envelope e eu vou orar. E o Senhor vai te abençoar. Mesmo que você não tenha hoje ou esqueceu de trazer hoje, não tem problema. No próximo culto estaremos orando também por você. Então fecha os teus olhos. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós abençoamos em nome de Jesus. Ó Pai, todas as pessoas que estão aqui nessa noite, aquelas que estão ofertando a casa do Senhor, aqueles que estão dizimando, devolvendo os dízimos. Ó Deus, prospera, abençoa a vida de cada um, abençoa a vida dos irmãos. E também, ó Pai, eu peço ao Senhor e declaro, profetizo nessa noite, aqueles que estão passando por necessidade, não só aqui na igreja, mas aqueles que estão nos assistindo, ou porventura irão nos ver mais tarde, outro dia. Ó Deus, estende as suas mãos sobre essas vidas. Ó Pai, no nome de Jesus, abre as portas. Ó Pai, para que eles também possam trabalhar, possam, ó Deus, suprir as necessidades das suas famílias, da sua família. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, receba com gratidão, receba como adoração aqui nessa noite aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem trazer aqui para frente, em nome de Jesus. Irmãos, nesses dias nós estamos falando sobre investimento. Muitos investem na academia, muitos investem na bolsa de valores, muitas pessoas investem no trabalho, muitas pessoas investem na empresa, muitas pessoas investem na sua família, no tempo com a sua família, e isso é bom. E nós estamos falando sobre alguns investimentos. Já alguns domingos nós estamos falando sobre investimento, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar hoje sobre invista na obediência a Deus. Irmãos, ao andar pelas ruas, eu fico meio preocupado, principalmente no horário de pique. Nós que dirigimos em alguns horários, a gente fica preocupado porque muitas pessoas, muitos motoristas, eles não obedecem a sinalização, as leis de trânsito. Mas não é uma lei simples, tipo de estacionamento, mas aquele pare obrigatório em algum cruzamento. E às vezes as pessoas elas passam no cruzamento sem parar na parada obrigatória, no horário de pico. E a gente percebe que aquilo ali pode acarretar um acidente gravíssimo, pode acontecer ali talvez até morte. Mas uma coisa que me estranha muitas das vezes é quando a gente para o veículo tal, e a gente vai chamar a atenção da pessoa. Irmãos, a gente que está errado. As pessoas ficam furiosas, as pessoas elas saem agressivas do carro,
e querendo até bater, querendo nos maltratar. Por quê? Não sei se vocês percebem, está tendo muita inversão de valores. Aquilo que era certo, hoje está errado. E aquilo que era errado, hoje está certo. Ou seja, você vai repreender alguém porque ele está fazendo alguma coisa errada, e você acaba se dando o quê? Mal. E às vezes nós vemos também pessoas que deveriam ter autoridade e não têm. Os professores hoje em dia passam uma dificuldade, ou têm uma dificuldade enorme, às vezes, de dar aula. Porque o professor hoje não é uma autoridade mais dentro da sala. Tem alguns professores aqui na igreja, e a gente sabe disso. Antigamente os professores eram uma autoridade. Se ele falava alguma coisa, o aluno baixava a cabeça, obedecia, ou ele era levado para a secretaria, e se ele não obedecesse, levava ali uma advertência, ou até mesmo uma suspensão. Mas hoje o que vemos? Inversão de valores. Os alunos é que mandam dentro da sala. O guarda de trânsito, as polícias muitas das vezes não têm autoridade. Não tem autoridade. Outro dia eu vi um vídeo que alguém colocou no Facebook, um caminhão, um motorista acidentou na BR, e o motorista veio a óbito, ele estava ali, mas as pessoas, irmãos, não estavam nem aí para aquele motorista que estava caído no chão. Eles queriam levar a carga que estava no caminhão, estava pisoteando, e a polícia foi lá resolver, a Polícia Rodoviária Federal, eles bateram na polícia. Aí estava sangrando assim, e falou: vamos fazer o quê? Não podemos fazer nada. Eu não sei se eles eram índios, não sei o que eram, mas eram pessoas aqui no Brasil. A gente vê, irmão, que as pessoas, elas não têm respeito mais por autoridade. E é sobre esse contexto que eu quero trazer a palavra para os irmãos aqui nessa noite. Porque muitas das vezes a gente fica constrangido. Muitos dos profissionais, eles não respeitam os seus superiores, os seus supervisores, as pessoas que estão acima dele. A gente vê, e a gente fica constrangido com essas situações. E na sociedade há uma inversão de valores. E o que é correto, agora está errado. E o que era errado, agora está certo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que vida cristã sem obediência não é vida cristã. Vida cristã sem obediência não é vida cristã. E nós podemos aqui afirmar que um dos grandes ensinamentos da Bíblia Sagrada, e presente, irmãos, nos seus 66 livros, tem a ver com obediência. Você pode ler toda a Bíblia, e toda a Bíblia tem uma questão que é imprescindível nós atentarmos para isso. Se você até hoje não atentou para isso, achando que só vir à igreja, só pertencer a uma igreja, um nome, ou ter um título de cristão já é o suficiente, irmãos, não basta. Não é o correto. Não é o que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ter obediência. Não é a líder de igreja, não é o pastor da igreja, mas obediência a Deus. Obediência a Deus. E quantos de nós vamos levando a vida cristã como a salvação é que importa, a obediência não tem importância mais. Mas tem um versículo bíblico que eu importo muito com ele, que fala assim: é melhor obedecer do que fazer
do que sacrificar, do que oferecer sacrifício de tolo. É melhor obedecer a Deus. E existem princípios, irmãos, que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Aonde nós lemos, olha, se atentamente ouvires e obedecer. Mas aí, irmãos, o que nós fazemos? Nós queremos pegar só a bênção. Só a bênção. Por onde for a tua bênção, né? A gente não canta assim? Onde eu colocar a minha mão, mas a gente esquece da obediência a Deus. Da obediência a Deus. Olha, se vocês obedecerem fielmente, não é obedecer, irmãos, assim de qualquer maneira, mas a palavra de Deus aqui fala assim: obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor teu Deus o colocará muito acima de todas as nações da terra. E as pessoas, elas querem um patamar, elas querem ser elevadas, elas querem o topo, mas elas não querem seguir o princípio. Elas querem ser abençoadas em todas as áreas, mas elas não querem, elas quebram esse princípio, que primeiro, para eu ser abençoado, eu preciso o quê? Obedecer. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus. Irmãos, essa conversão, essa mudança de entendimento, essa mudança de pensamento, ela tem que acontecer, ela tem que fazer assim, presente na nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, de não apenas ser cristão como um título, como um bonito, como uma moda. Todo mundo é cristão, meus pais são cristãos, meu esposo então minha família também, é bonito, a gente vai na igreja, a gente veste uma roupa bonita, a gente vai bonito, às vezes a gente nem reconhece a pessoa, de tão bonito que ela vem. Pastor, é você mesmo? É. Mas essa questão de investir em obedecer a Deus, muitas vezes nós desprezamos. E uma das coisas que nós devemos investir é na palavra de Deus. Investir a Deus é investir na palavra de Deus. Investir a Deus é estudar a palavra de Deus. Irmãos, há muitos anos, nós ministramos a palavra de Deus aqui aos domingos pela manhã. E nós dizemos que é a maior escola do mundo. E é mesmo. E quando nós convidamos, falamos assim: olha, vamos investir um pouco em estudo da palavra de Deus. As pessoas não se importam. E a gente fala assim: irmãos, leiam a Bíblia. As pessoas não se importam. Olha, leia pelo menos o Novo Testamento. As pessoas não se importam. Então faz o seguinte: lê pelo menos os 4 evangelhos, para você compreender um pouco mais da vida de Jesus. As pessoas não leem. As pessoas não leem. Mas a leitura, a palavra de Deus, é investir em Deus. Olha, se obedecerem, se atentarem para os meus mandamentos e a lei de Deus, vocês serão abençoados. Irmãos, quando há quebra de princípio, a gente pode fazer um monte de coisa. Pode até estar dando certo, porque a gente acha que está dando certo quando a gente é próspero, vamos dizer assim, financeiramente, materialmente. Quando a gente mora numa casa boa, quando a gente tem um carro novo, a gente mora numa cobertura, a gente tem terreno. Porque nossa mente, a nossa natureza humana está apegada nessas coisas da terra. Mas quando a gente fala em investir em Deus, investir na sua palavra, Ele está dizendo assim: olha, invista em alguma coisa que você vai ter lá, tesouro, sabe aonde? No céu. Porque o tesouro no céu ninguém pode roubar, está protegido, ele é seu.
É Deus que prometeu, Ele está cuidando de você, é uma morada. Mas aqui na terra eu posso ser próspero em todas as áreas. Mas se amanhã eu vier morrer, tudo fica por aqui. Tudo. Irmãos, nós não levamos absolutamente nada. Nada. Você não leva nada. Tem algumas pessoas aí que tem problemas, né? Costuma fazer um túmulo maior. Aí ele coloca o carro, né? Ele coloca o carro, coloca ali. Só não coloca a mansão porque não tem jeito. Mas se pudesse, colocava. Os egípcios tinham esse pensamento. Colocava ali no sarcógrafo, não é isso mesmo? Suas riquezas, seus bens, achando que na outra vida ele iria desfrutar daquilo tudo. Mas nós vamos desfrutar na outra vida as coisas que nós adquirimos aqui, as coisas celestiais. Porque muitas pessoas acham que as coisas celestiais, as coisas do céu estão só no porvir. É que hoje, agora, esses louvores que nós louvamos aqui, irmãos, é coisa celestial. Antes de você adorar, os anjos adoravam a Deus na eternidade. Você acha que o louvor é daqui da terra, não é terreno? Não. Os anjos a louvavam a Deus na eternidade. E nós vamos continuar louvando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, contudo, não basta obedecer à vontade do Senhor comunicada pela Bíblia para termos uma vida abençoada. A prática é um fator determinante. Não adianta a gente falar assim, irmão, vamos ler a Bíblia e ler só esse dia, só hoje, quando chegar em casa, e na segunda-feira a gente esquece. Irmãos, mas é prática que a Bíblia fala, obediência. Olha, se atentamente obedecer-se todo dia. Josué, olha, todo dia meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Esse contexto aqui, a pedra, ela está simbolizando Cristo. Se eu pego a palavra do Senhor, eu a pratico, como eu costumo dizer, né? Nas minhas, como é que eu falo? Nos meus flyers, que eu envio para algumas pessoas, eu coloco nos meus status, radicado. Sabe o que significa radicado? Radicado é entrelaçado, é enxertado, de uma forma que é muito difícil ser destruído, um vento derrubar. Quantos estão radicados em Cristo aqui? Diga amém. Estou radicado, alicerçado. Por isso que radicado vem de alicerce, alicerçado em Cristo. Mas não só alicerçado, mas praticante da palavra do Senhor. Irmãos, podem vir rios, podem vir tempestades, pode vir coronavírus. Senhor, eu estou na tua presença. Essas coisas que o demônio está fazendo, tentando destruir a igreja, não vai me destruir, porque a igreja está firme, irmão. A igreja está firme. Ele achou fazendo essas coisas e desanimar as pessoas, ia destruir a igreja. Não, mas a igreja está mais firme do que nunca, porque a igreja é você, amém? Está fraco, amém? Aleluia! Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele que ouve a minha palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz? Naquilo que fizer, comece a praticar a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor e começar a praticar.
Senhor, aquela palavra foi tão simples, mas falou diretamente no meu coração. E eu tenho que começar a praticar. Não só ouvir, mas praticar. Passar um tempo a sós com o Senhor. Um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de meditação. A sós, só eu e Deus. Ou com a minha esposa, ou com a minha família. Irmãos, começar a praticar isso. Tem pessoas que acham que Jesus ele veio aqui somente para nos ensinar. Jesus subiu um monte somente para nos ensinar. Jesus passava momentos de oração somente para os discípulos observarem e eles aprenderem. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Jesus 100% homem? Também 100% Deus, será que Ele só fez isso só para nos ensinar, nos dar um exemplo? Fala assim para o seu irmão, não. Fala para o irmão que está do seu lado, não precisa chegar muito perto, não, com a máscara mesmo. Fala para o seu irmão, não. Não, você sabe por que não? Irmão, Jesus ele dependia do Pai. Jesus sabia que a única forma de ter relacionamento com o Pai era em oração, era em contato, era com a palavra de Deus. Mas Jesus não tinha contato com a palavra de Deus, não. Irmãos, os pais de Jesus, eles levavam Jesus ao templo. E você pode observar isso com Jesus, com 12 anos, estava ensinando doutores da lei. E eles estavam impressionados com a sabedoria daquele menino. Poxa, que menino é esse? Que menino é esse? Mas ele era Deus? Não, mas teve uma família que estava ajudando, levando, contribuindo para o crescimento. O que quer dizer isso? Praticando a palavra do Senhor. Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. A outra coisa é obediência aos pais. Os pais são uma fonte da vontade de Deus para os seus filhos. E a obediência aos pais é um ensinamento bíblico. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E sobre isso o apóstolo Paulo ensina: filhos, obedeça aos seus pais, por isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, nós devemos ter obediência a Deus, mas também ter obediência aos pais. Obedecer aos pais. Obedecer aos pais, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo casados. Você tem um pai, você tem uma mãe, obedeça. Invista em obedecer a Deus, porque você está obedecendo aos seus pais, você também está obedecendo a Deus, porque o pai e a mãe, eles são autoridades sobre a sua vida. E a Bíblia também fala que obedecer aos líderes espirituais. Quem são os líderes espirituais? Irmãos, os líderes espirituais, eles são também uma fonte da vontade de Deus para os seus liderados. Porque os líderes espirituais, eles oram por você, eles cuidam da sua vida, em certo sentido. Não cuidam da sua vida pessoal, mas da sua vida espiritual. E a Bíblia fala no qual eles terão, ou como se terão que dar conta a Deus por cada uma dessas pessoas. É por isso que nós devemos obedecer aos nossos líderes. E a obediência aos líderes espirituais também é um ensinamento bíblico. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Você que trouxe a sua Bíblia aí. Hebreus 13, 7 e 17. Porventura,
Perdão. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer aos nossos líderes. Assim como a obediência a Deus e aos pais, a obediência aos líderes espirituais também gera uma vida abençoada a cada um de nós. Irmãos, a gente obedecer a Deus, nós temos uma vida abençoada. Obedecer aos pais também, nós somos abençoados. E também obedecer os líderes, não só pastores, mas aquele líder, aquela pessoa colocada por Deus para abençoar a sua vida. Embora aqui está falando pastores, mas podemos colocar aquele líder que está abençoando, cuidando da sua vida. Aquele que liga para você, aquele que se preocupa com a sua vida espiritual, por onde você está andando, às vezes você está sumido, está passando por alguma dificuldade, ele ora por você, ora todos os dias por você, ele preza por sua salvação. Nós devemos obedecer aos nossos liderados. Por quê? Para ter prosperidade e para ter bênção. Mas a gente faz algumas coisas erradas. Nós queremos a bênção primeiro, para depois fazer essas coisas. Mas não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que para nós obedecermos a Ele, para nós sermos o quê? Obedientes. Uma vida abençoada não é resultado de oração. Eu oro muito, eu faço jejum muito, mas você está esquecendo de alguma coisa. Mas eu vou à igreja, eu leio talvez a Bíblia um pouco, eu oro, pastor, eu oro demais, mas a oração não é o suficiente. Em toda a Bíblia você vai perceber a questão da obediência. A obediência é o segredo. A obediência é o segredo. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, esse é o segredo. Obedecer fielmente, e consequência de obedecermos a Deus é o resultado das bênçãos. De repente você está orando, orou a vida toda, e está orando até hoje. E a oração, irmãos, ela é imprescindível na nossa vida, na vida do cristão. Mas se você e eu, nós orarmos e não obedecermos a Deus, não vai adiantar em nada. Obedecer a Deus. Repita mais uma vez comigo: obedecer a Deus. Porque obediência é demonstração de amor. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Obediência é demonstração de amor. Olha, eu obedeço porque eu amo. Eu amo a Deus. Mas aquele que não obedece, irmãos, o que quer dizer? Ele não ama. Porque aquele que ama, obedece. Abraão vai ali, pega seu o único filho, Abraão, prepara um holocausto e sacrifica o seu filho. Sacrifica o seu filho para mim ou a mim. O que Abraão fez? Eu amo o Senhor mais do que o meu filho, e eu vou obedecer. Amor é obediência. Amor é obediência também. Embora amar seja um verbo, uma ação, uma atitude, mas o amor
também ele gera obediência. Assim como o filho ele ama os seus pais, ou aquela pessoa que está cuidando, e ele obedece porque ele ama. E Abraão, irmãos, obedeceu a Deus e levou o sacrifício ali que era Isaac, como adoração. E a adoração também não é só essa adoração extravagante. A adoração que nós viemos aqui na igreja, nós adoramos a Deus, nós levantamos as nossas mãos com louvores bonitos, com instrumental, com luzes ou sem luzes. Mas a adoração também é obediência. Porque se eu não obedeço a Deus, irmãos, em vão são os meus louvores, em vão são os meus cânticos. Porque é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolo. Senhor, passei 2 horas, 3 horas ensaiando para cantar uma música bonita para o Senhor. Sacrificou. Pai, passei a semana toda fazendo isso e aquilo, mas o Senhor não quer que você faça isso somente. Uma única coisa que Ele quer de nós, de princípio, é o quê? Obediência. Obedeça. Obedeça. Aí depois você vem e me adora, oferece louvores, o sacrifício. Aí sim você vai ser abençoado. E Abraão foi abençoado. E eu quero dizer para você também que você vai ser abençoado, se você já não é. Você já é abençoado. Amém? Você já é abençoado. Romanos 13, 1-7, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Uma outra coisa, irmãos, que nós devemos nos submeter é também às autoridades. Nós devemos dar obediência às autoridades. Aí no final do versículo aqui em Romanos capítulo 13, de 1-7, por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esses trabalhos. Dê a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nós devemos dar obediência também às autoridades, assim como a obediência a Deus, aos pais, aos líderes espirituais. A obediência às autoridades públicas também gera uma vida abençoada para os cidadãos. Aí tem gente que não respeita as autoridades, tem pessoas que não oram por suas autoridades, tem pessoas que não oram para o seu presidente, mesmo ele fazendo algumas coisas erradas, mesmo você não concordando tudo que ele faz. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, e nós devemos orar por elas. Orar pelo seu patrão. Ah, mas meu Deus do céu, meu patrão, ninguém aguenta ele. Ore por ele. Ore por ele. Ah, meu gerente, meu Deus. Ah, o presidente lá. Ore por ele. A autoridade. Irmãos, e para fecharmos aqui, a obediência é algo caro para Deus e Ele espera isso de nós. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22-23, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto tem obediência à sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Aí a gente leva uma vida assim, sabe? Uma vida mal, uma vida que a gente não consegue prosperar, uma vida que a gente não consegue, porque nós estamos deixando um princípio importante: obedecer a Deus, obedecer aos pais, obedecer às autoridades. Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é o melhor do que a gordura de carneiro, porque a insubmissão, irmãos, é o que fez Satanás cair. Insubmissão é o pecado de quê?
de não obedecer à voz do Senhor. Olha, de toda árvore você come. Rebelião. De toda árvore do fruto você pode comer, de toda árvore. Mas daquela ali você não come. Mas ele foi insubmisso. Ele não obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ele sacrificar. E eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós estamos estudando sobre esse investimento de relacionamento com Deus. E nós fomos desafiados a fazer esse momento. Na semana passada nós falamos de tirar um momento com Deus, de tirar um momento a sós, de investir para buscar a Deus em oração e estudar a sua palavra. E eu gostaria de desafiar você nessa noite a estudar a Bíblia, procurando mandamentos e ordem de Deus, anotar no seu caderno, anotar nas folhas de papel e praticar e obedecer os mandamentos de Deus. Chega apenas de saber o que Deus quer, está na hora de obedecê-lo. Todo mundo sabe o que Deus quer, mas chega disso, começa a obedecer, começa a experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, começa a abrir o seu coração e receber as bênçãos de Deus para a sua vida. Lucas 6,46. E por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Por que vocês ficam me chamando de Senhor? O Senhor meu Deus, eu te amo de todo o coração. Mas por que adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo, o que eu mando? Invista, sabe, na obediência a Deus. Feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Pai querido, nós estamos aprendendo aqui nessa noite e nessas semanas sobre investimento, investir na família, investir no relacionamento com Deus. E hoje investir na obediência a Deus. Na semana que vem nós vamos falar sobre investir no relacionamento com a igreja. Mas nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui meditando em investir, em obedecer a Deus. Pai, quanto tempo eu estava andando somente crendo que a salvação é o suficiente. Ó Deus, vir à igreja e cantar louvores é o suficiente, mas não, Pai. Se eu sou salvo, Pai, eu devo obedecer. Se eu creio na palavra do Senhor, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor, obedecer ao Senhor. E eu quero investir a partir de hoje em obedecer ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor, ó Pai, a obediência ao Senhor, em submissão à sua palavra, e fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Se você porventura ouviu essa palavra, e Deus tocou no seu coração em querer obedecer ao Senhor, em submissão à sua palavra, de repente encontra-se fora dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, eu convido a você a levantar a sua mão onde você está. De repente você está nos ouvindo aí, nos assistindo, você pode colocar o pedido de oração, tanto no YouTube e também no aplicativo da nossa igreja. Nós estaremos entrando em contato com você e orando, em nome de Jesus. Fique de pé mais uma vez, faz assim com a sua mão, deixa eu abençoar você, sua família. Pai querido, abençoa todos aqui nessa noite. Pai, abençoa a nossa semana, e que o Espírito Santo possa estar conosco, não só hoje, mas para todo o sempre. Pai querido, queremos, ó Pai, te adorar, queremos glorificar o teu nome durante esse restante de mês, durante essa semana, e que no próximo domingo, ó Pai, nós estaremos aqui mais uma vez, louvando, engrandecendo o teu santo nome, em nome de Jesus. Que a bênção e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e um amém. Tenha uma ótima noite.